Estamos aqui no Pau Queimado, na casa de Dona Joaquina Narciso, é a senhora mais antiga da nossa comunidade, história viva da cidade de Lagoa d'Anta. É porque a gente abre a história com o Narciso, os primeiros habitantes do nosso município. Há controvérsias, mas a história verídica é do Narciso. O senhor Narciso veio da região do Seridó e fixou morada em nosso município de Lagoa d'Anta. Deu origem a toda a história. Por volta da década de 30, ele se desloca para o município, para um povoado do Pau Queimado. E das imediações, eles habitavam ali no posto de saúde, onde os Narcisos têm uma casa. E eles sim foram os primeiros habitantes do nosso município. Nós estamos aqui no Pau Queimado com a lenda viva de toda essa história. Dona Joaquina Narciso. Dona Joaquina, a senhora morou em Lagoa d'Anta, pois não? Me diga uma coisa aí. Dona Narciso é um dos Narcisos que também vai completar a história. Pois não, Dona Narciso? Júnior, pergunta a ela qual foi o século, que ano foi? Dona Joaquina, em que ano a senhora... O senhor Narciso? O senhor Narciso chegou. A senhora lembra em que ano ele chegou a essa comunidade? Não lembro não, mané. Até porque ela ainda não tinha nascido. O senhor Narciso é o pai do pai dela. Que é o avô. É o pai de Francisco Narciso. Muito bem. A senhora morou em Lagoa d'Anta? Que tempo? A senhora lembra que ano a senhora morou em Lagoa d'Anta? Eu morei? Sim. Morei. Nasci lá. A senhora nasceu? Em Lagoa d'Anta, lá me criei. E morei lá. Lá, fazendo Lagoa d'Anta. Lá. Eu cheguei aqui para Baixa Grande, agora não estou mais em Baixa Grande. Lagoa do Dedo. Quantos filhos a senhora teve, Dona Joaquina? Quantos filhos? Sim. Tive 13 filhos. 13 filhos. 5 mulheres e 8 filhos homens. Eu sou a mulher e 3 filhos homens. Então a senhora morava em Lagoa d'Anta e depois deslocou-se para aqui, para Baixa Verde, né? Baixa Grande. Baixa Grande, Baixa Grande, né? Morou ali no Pau Queimado por muito tempo. A senhora sabe que ano a senhora nasceu? Isso foi na era de 3. 1903. A senhora nasceu em Lagoa d'Anta. Sabe o nome do pai da senhora? Não, O nome do seu pai? não sei o ano que ele nasceu. Não. Sim, do que ele nasceu. O nome da Joaquina. O nome do seu pai, a senhora lembra ainda? Me lembro. Como era o nome do seu pai? Francisco Narciso. Muito bem. Graças. Quantos irmãos, né? Tinha Antônio Narciso e tinha Mané Narciso Isso. e tinha Zé Narciso. Era 4. Quantos irmãos a senhora teve? Quantos irmãos, dona? Quantos irmãos? Sim. A senhora lembra? Era um pouco mais, eu me lembro, quando o 2020 era 4 homens e 4 mulheres. Os irmãos. Os homens tinham 8. Sim, 8 irmãos. 4 homens e 4 mulheres. Puxando na memória, a senhora lembra o nome dos irmãos, assim? Do meu irmão, Sim. me lembro. Muito bem, dona Joaquina. Diga-me o nome de um. Era José, Zé Narciso. Chamava era Zé Pequeno. Francisco, chamava Vita, Titi Vito. Era João, Tio João Chico. Edmiro, meu irmão, As mulheres, dona Joaquina. a mulher. Vamos ver, vamos com. Era Maria Teodora, Bom,
era Antônia E que filho? e Sim, de mas não é possível. e sua filha. Mas essa é a filha de Mané Luísa, que E era... eu era Joaquina. Era 4 mulheres e 4 homens. Muito bem, dona Joaquina. Ela hoje se encontra com 108 anos e é, sem sombra de dúvida, uma história viva de Lagoa d'Anta, através de Dona Francisca, de Dona Joaquina, é que eu escrevi muitas páginas que os nossos netos, os nossos bisnetos vão ler e tem essa prova viva da história de Lagoa d'Anta. Pois é. A senhora, quando veio de Lagoa d'Anta, a senhora lembra assim, quantas casas tinha em Lagoa d'Anta? Era poucas casas, Dona Joaquina? Era pouco. Era. Lembra assim das pessoas que habitavam lá, seu Pinheiro? São as pessoas que a senhora pode citar daquela época, assim, que a senhora lembra. Tinha Antônio Pinheiro, Tudo bem, que era meu avô. tinha Ruth Bosa, da Lagoa, cidade de Caraé, a casa dela. Segundo ela, agora ela está um pouquinho mais cansada. Tá. Certo. Ela já estou sentindo que ela tá fugindo alguma coisa da mente dela. Mas quando eu estive aí outro dia, mas Maria, minha irmã, ela falou das casas, as primeiras casas que foi feita em Lagoa d'Anta. Sim. E apontou os locais das casas que foi feita. Dos 4 irmãos. Tudo bem. Segundo ela, meu padrinho Joaquim nasceu naquela casinha ali, na primeira casa, que foi ali pertinho dos tanques, aonde hoje é Pocica, ali da Pocica, sei lá. Sei. A outra era lá em Madrinha Lu, perto do cemitério. Sei, sei. Não era, tia Joaquina? Lá em São Antônio Nadinha. Era. A outra era ali onde tinha um pé de cajá. Lembra onde tinha um pé de cajá perto do campo? Um pé de cajá, aquele cajá do mato, que tem um campo de futebol, a gente jogava pelado. Eu lembro do campo lá em cima, perto da casa farinha, de todo logo por ali não. Casa com Não sei de onde você estou. o padre Zé Grandinha, de Lagoa d'Anta, nasceu Joaquim, Pedro, Alcidone, e Ana, Marilila, nasceu ali, pela casa, dentro da casa do papai, Então, dentro do sangue. vocês estão vendo o relato de ela com 108 anos. A gente sente que ela ela está um pouco cansada, mas ela vem relatando aí a da família Narciso. Ela puxa pela lembrança com 108 anos de idade, dizendo, olha, foi ali onde eu nasci, me criei, foi ali onde meus irmãos nasceram. Ela também fala que ele, no tanque da lagoa, perto da barragem, nasceu um dos irmãos dela. Já outro, ali também, onde São Antônio Nedina, no sentido do cemitério, nasceu outro irmão, para você ver como o Lagoa d'Anta foi povoado pelos Narcisos. A gente senta aí um pouquinho, ela está um pouquinho cansada, e a gente vai também passar aqui um pouco a palavra para o sobrinho dela, nosso amigo Baléu, Manuel Narciso. Me diga uma coisa, tia Joaquina. O meu bisavô não, meu tataravô, que é o seu avô, é o velho Narciso. Esse senhor, ele casou com índio, foi? Com índia? Índio não, claro, com a índia. A história é essa? Eu não casei nem o avô. A senhora não tem como. Não casei nem o avô, eu casei só uma avó, a mãe de mamãe, A mãe de sua mãe. chamava-se Claudina. Mas quem era a Aninha? Que tinha o apelido de Aninha? Era sua mãe, não era? Era. Minha mãe era Ana, povo chamava Aninha, Aninha. Era minha mãe. Aninha. Mas, segundo naquele dia a senhora falou pra gente que esse Narciso, ele veio lá de esse lugar e ficou aí nessa lagoa que o dono pediu para ele vir para a Lagoa d'Anta, tomar conta dessa lagoa que era muito boa para criação de gado, criação de ovelha, e ele veio.
na época ele era solteiro, segundo a senhora naquela época, a história, claro que a senhora não se lembra, que ele casou com a índia, eles pegaram essa índia e casou. E dessa índia nasceu essas pessoas, que é Francisco Narciso, Manuel Narciso, que é os mais velhos. Era. Não é isso? Era o mais velho, não é Narciso. A história é essa, não é? A verdadeira história é essa. Quando é Narciso, foi casado 2 vezes. Quando eu casei, não tinha. Agora, Zé Narciso foi casei ele com 2 filhos. Não sei se nasceu mais, morreu, mas só eu casei ele. Com Lu, Madrinha Lu. era filha de Zé Narciso. Sim. E um que chamava Mané Grande. Deixou a mulher dele e carregou outra, a mulher de Bandeira. Então faz tempo que tem camarada esperto, né? Tem. A mulher dele chamava Coutinha, mulherzinha abaixo. Ele chegou, deixou ela e carregou o netinho na mulher de João Bandeira. Lu é mulher de Olha. São Tonedina, né? Não é, Valério? Deixa eu fazer a Antonedina é genro dela. Antonedina é genro dela. Ela é de Antônio de Rita. Eu alcancei a Antônio de Rita. Madrinha Lu. Agora me diga uma coisa, tia Joaquina. Fale alguma coisa das primeiras famílias que chegou em Lagoa d'Anta, depois de nós, nossa família Narciso. Qual foi, a senhora tem ideia de qual foi as primeiras famílias? Foi o Justino, foi os Pinheiro. Quem foi esse povo que chegou logo a seguir, depois da gente? Eu fui a derradeira filha do papai. Dos Narcisos. Mas a senhora lembra dos Narcisos. Depois que a senhora foi a última filha, a senhora lembra as famílias que chegaram ali, os Pinheiro. Logo a seguir, a senhora lembra? Lembro. Diga aí de que a senhora lembra, assim, né? Quando eu fui tomando primeiro ali, Quando ela foi tomando, entendi. o velho Janoca. Janoca era de qual família? Janoca era o pai de Frutuosa. Frutuosa o pai de Zé Justino ou de Eudócia? Janoca já era avô de Eudócia. O Justino no Embuzeiro. Sim. Então o Justino chegou primeiro do que os Pinheiro. Chegaram, né? Isso foi pelos anos 30, foi? No Embuzeiro, primeiro do que os Pinheiro. E os Pinheiro chegaram ali, a senhora lembra? Meu avô, Antônio Pinheiro. Antônio Pinheiro chegou, eu cansei ele no Catolé. No Catolé, lá na Maria Zica. Ele mora em Lagoa d'Anta. Foi, na década de 20. Mas quando eu fui chamando Antônio Pinheiro no Catolé. Foi no Catolé. Casou com a Olívia, minha avó. Dona Olívia, conheceu minha avó Olívia? Era Olívia, mas a mulher de Antônio Pinheiro. Eu estou muito bem. Que era E filho. o Verbelizo, que era o pai de Olívia, né? O pai da Olívia era Xavier. Felipe Xavier. Sim. Não era, a senhora tem lembrança O pai de quem? de minha avó Olívia? Felipe Xavier, lembra de Xavier, lá do Catolé? Se assinava o Belinho Xavier. Que era do Catolé, era do Baixio, daquele setor ali, não era? Era. E Filipinho. Filipinho. Então, pelo que se vê, Felipe era meu bisavô. chegou os Narciso, logo a seguir chegou o Justino, depois os Pinheiro. Justino e Jacó é tudo a mesma coisa, não é? Eu acho que é a mesma coisa. Era.